A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, reflexões e meditações com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Eclesiastes capítulo 6. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, dá um like no vídeo no final, se o conteúdo lhe trouxer proveito, e compartilha com seus amigos, com as pessoas da sua família. Crie um grupo no WhatsApp para que você possa compartilhar mensagens que possam edificar a vida das pessoas desse grupo. Quando você cria um grupo para compartilhar as coisas boas que você tem aprendido, você aprende duas vezes. Você tem pessoas para conversar com você a respeito desses assuntos, e isso vai trazer um crescimento pessoal para você mesmo. Vamos agora à leitura de Eclesiastes 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os homens. Verso 2. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho lhe o come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Nós lemos o capítulo 5 de Eclesiastes aqui no canal, e nós vimos ali que no capítulo 5, que Deus fala que a porção que o ser humano tem aqui na terra é gozar a sua vida, comer e beber e desfrutar, é se alegrar. E aqui no capítulo 6, nos 2 primeiros versos, Salomão fala que viu um mal debaixo do sol e que é muito frequente entre os homens. Ou seja, ele viu muitas pessoas que têm riquezas, que têm fazenda, honra, que não falta nada do que a alma dessas pessoas deseja, mas elas, por alguma razão, por alguma doença, por alguma limitação, por alguma restrição, não podem gozar dessa riqueza, não podem gozar dessa honra, talvez porque estão doentes, enfermas, porque têm alguma enfermidade que não podem se alimentar, e elas não conseguem desfrutar daquilo que elas receberam. Então Salomão diz que é uma vaidade você obter riquezas, fazenda e honra, ter tudo o que a alma deseja, mas não ter o dom de Deus. No capítulo 5 nós lemos que Salomão escreve que ele percebeu que a vida, ela deve ser gozada, deve ser vivida, e a pessoa deve viver a sua porção, que é comer e beber e desfrutar. E que ele percebeu que, e também isso, o poder gozar, comer e beber, é um dom de Deus. E aqui no capítulo 6 ele vem e fala que viu um mal debaixo do sol. O mal de ver pessoas que têm riquezas e honra e fazenda, mas não conseguem desfrutar, não conseguem comer, beber e gozar daquilo que possuem, mas vem um estranho que acaba comendo, bebendo e desfrutando daquilo que ele recebeu. Pode ser, por exemplo, um empregado. Uma pessoa pode ser dona de muitas terras e ter diversas doenças que a impedem de se alimentar das frutas que tem no seu pomar. Mas vem o trabalhador que cuida do pomar para ele, que consegue colher um e outro fruto e desfrutar daquele fruto. Aí vem o versículo 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos,
E se a sua alma se não fartar do bem e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Versículo 4, porquanto, ou seja, porque, de balde significa de maneira inútil. Então, porque de maneira inútil veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Verso 5, e ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. O versículo 5 está falando a respeito do aborto. Ainda que o aborto nunca tenha visto o sol, porque ele foi abortado, e nem conheceu o sol, ele tem mais descanso do que o tal. O tal, ele está falando a respeito desse homem que gerou 100 filhos. Desse homem hipotético, dessa hipótese, né? É como se Salomão dissesse, se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e ele tiver muitos anos e a alma dele não se fartar do bem e ainda não tiver um enterro, é melhor um aborto do que ele. Porque o aborto é melhor do que ele, porque ele veio de maneira inútil na terra. Porque ele veio para a terra e ele vai em trevas. E ele se cobre de trevas e o nome dele fica cobertado por trevas, porque ninguém se lembrou dele. Se ele teve tudo, se ele viveu tantos anos e ele não conseguiu ter um enterro, não conseguiu encontrar pessoas para serem amigas dele, pessoas para enterrarem ele, pessoas para irem ao funeral dele, então significa que a vida dele foi miserável, que a vida dele não, que ele não edificou ninguém, que ele não serviu para ninguém, que ele não foi relevante na vida de ninguém. Então Salomão está dizendo isso. Quando Salomão fala isso, juntando aqui desde o versículo 1, quando Salomão fala que não adianta você ter honra, riqueza e fazenda e não poder desfrutar daquilo que você tem, nos versículos 1 e 2, ele está dizendo que tem tanta gente que busca tanta riqueza, mas não consegue perceber a riqueza que já tem. Veja que uma pessoa pode gerar 100 filhos, viver muitos anos. Se ela vive e ela não faz amigos, se ela vive, se ela não forma uma família, se ela não consegue respeitar o pai, a mãe, os irmãos, não consegue participar de uma comunidade onde ela vai ser lembrada, então, do que valeu a vida dessa pessoa? Talvez você esteja reclamando da vida, dizendo que a vida não te proporcionou nada, porque você gostaria de ter o carro do vizinho, a esposa do vizinho, o marido da vizinha, ou talvez você pense que gostaria de ocupar o cargo que uma certa pessoa ocupa, ou morar em um certo lugar. Valorize os amigos que você tem, valorize que você pode comer, você pode beber, você pode caminhar. Seja grato pelo fato de você respirar sem nenhum aparelho. Nesse exato momento existem crianças que estão em uma incubadora porque nasceram antes do tempo. Existem outras crianças que, em razão de algumas doenças, são obrigadas a ficarem com balão de oxigênio por toda uma vida. Existem pessoas que estão em estado de coma num hospital e você está respirando. Então, se você está com preocupação, ansiedade, talvez trancado num quarto pensando não há sentido para a minha vida, entenda que o sentido é o de você dar um significado para a sua vida. Levante-se desse lugar. Saia para ver o sol. Dê uma volta na quadra. Lentamente, respire fundo. Sinta o ar passando pelos seus pulmões. Diga obrigado, ó Deus, porque eu posso respirar sem nenhum equipamento e sem nenhum aparelho. Obrigado porque eu posso ver a luz. Obrigado porque eu posso caminhar e eu posso ver outras pessoas. Obrigado porque eu posso sentir o calor do sol, a força do vento, a brisa que bate no meu rosto.
Obrigado porque os meus pés, quando eu estou descalço, podem sentir a grama. Eu posso me conectar com a natureza. Eu posso ouvir o cantar dos pássaros. Eu posso ouvir o sorriso das crianças brincando. Eu posso pegar uma bola e jogá-la. Eu posso viver e posso desfrutar do alimento que todos os dias me é dado. Obrigado porque eu tenho pessoas à minha volta que eu posso ver e que eu posso conversar, dizer um bom dia, uma boa tarde. Eu posso dizer uma palavra e ouvir também o que elas têm para me dizer. E pense no dom da vida que você recebeu. Não faça da sua vida uma vida de derrotismo, uma vida de paralisação, uma vida que não vale a pena ser vivida. Você recebeu hoje mais 24 horas, 1440 minutos, para você desfrutar e para você se erguer e fazer algo relevante para você e para as pessoas que estão à sua volta. Vem o versículo 6, e certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar? Salomão está dizendo, todos vão morrer. Se você viver 2 vezes 1000 anos e você não gozar o bem, você vai para o mesmo lugar. Versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, ou seja, e apesar disso, nunca se satisfaz a sua cobiça. Versículo 8. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre, que sabe andar perante os vivos? O que mais eles têm? Versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então, dos versículos 7 até o versículo 9, nós vemos que Salomão aqui está dizendo que nós trabalhamos para que possamos nos alimentar, para que possamos prosseguir em nossa jornada nessa terra. Nós trabalhamos para termos a roupa, o alimento, a nossa casa. Mas mesmo que o homem tenha tudo isso, ele sempre, ele nunca se satisfaz. Ainda, muitas vezes, há pessoas que olham para a casa do vizinho, a casa dele é mais bonita. Olham para a mulher do vizinho, para o marido da vizinha. Olham para o carro do vizinho. Olham para o cargo que a outra pessoa ocupa. Sempre, por mais que o ser humano tenha, ele não consegue se satisfazer, ele fica o tempo todo com cobiça. Mas o que tem mais o sábio? Muitas vezes você pensa, ele é mais inteligente do que eu. O que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Às vezes aqui existe um contraste. Salomão fala do sábio em relação ao tolo, dizendo o que o sábio, aquele que está na vantagem, tem em relação ao tolo, que está na desvantagem em relação à sabedoria. Uma pergunta retórica, para nós respondermos. Ele não tem nada. E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Agora ele troca. Ao invés dele perguntar, e que mais tem o rico em relação ao pobre? Ele fala, e o pobre que anda sobre a terra, o que ele tem a mais em relação a quem é rico? A vida dele é como, ele é mais uma pessoa, assim como o rico também é uma pessoa. Versículo 9, então, melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Melhor é aquilo que está na tua vista, que está na tua mão, que você tem, que foi dado para você, que você pode usar, gozar, desfrutar e viver, do que aquilo que é do outro, do que aquilo que está na mão do outro, do que aquilo que o outro está gozando e que não é para passar para você, porque é dele.
Então isso é vaidade e aflição de espírito. É uma aflição ficar invejando, olhando, cobiçando o que é do outro. Viva a sua vida. Entenda que o valor da vida é você viver bem a vida que você tem, desfrutando daquilo que você recebeu da parte de Deus, desfrutando daquilo que você recebeu. E se alguma coisa você ainda deseja e quer, que você tenha força para arregaçar as mangas e trabalhar para conquistar aquilo que você tem buscado, mas não por cobiça ou por inveja, mas porque é um anseio do teu coração ter isso. Tem pessoas que nunca pensaram em ter um certo tipo de carro. Sempre foram felizes tendo um carro simples, mas porque o vizinho comprou um carro luxuoso, ele começa a percorrer esse objetivo com cobiça e com inveja, com o propósito de se igualar ao próximo. Você não tem que ser a medida do seu vizinho, a medida do próximo. Você tem que viver a sua vida. Você tem que desfrutar daquilo que faz bem a você. Você tem que entender e estabelecer o teu propósito. E você tem que viver o teu propósito e a tua vida. Não se compare com o outro para querer o que é do outro, para cobiçar o que é do outro, para desejar o que é do outro. Viva com aquilo que está na vista dos teus olhos e que você viva bem à vista dos teus olhos aquilo que você enxerga como teu propósito. Não corra atrás do propósito dos objetivos que são dos outros. Os objetivos e os propósitos que são dos outros são dos outros. É uma vaidade, é algo vão você querer tomar a forma, o propósito, a identidade, os objetivos que são do outro para você. Você vai carregar uma aflição de espírito, porque Deus fez cada um de nós diferente uns dos outros. Cada um tem a sua própria história, a sua própria vida. Sempre que o homem se compara com outra pessoa, ele vive em aflição. Existem muitas competições entre mulheres. Ela é mais bonita, o sapato é mais bonito, a saia é mais bonita, o vestido é mais bonito, a roupa é mais bonita. Não viva dessa forma, isso gera aflição de espírito. Você é única. Você também é único. Siga aquilo que Deus reservou para você. É melhor à vista dos olhos aquilo que você vê como teu propósito. É melhor à vista dos olhos aquilo que está na sua mão do que o vaguear da cobiça, do que ficar o tempo todo olhando, bisbilhotando, cuidando no Instagram, no Facebook, na rede social. Vamos ver o que ele está fazendo. Vamos ver que viagem ela está fazendo. Vamos ver em que escola tal pessoa está estudando. Vamos ver em que empresa ele está trabalhando. Vamos ver agora o que ele está conquistando. Saia do vaguear da cobiça, porque isso é vaidade e aflição de espírito. Que você use a rede social para lançar palavras boas. Que você use a rede social para se comunicar de uma maneira sadia com as pessoas que são seus amigos. Que você use a rede social para que você desfrute da vida, não para o vaguear da cobiça. 10. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. O versículo 10 está dizendo para nós o seguinte: seja quem quer que seja João, José, Maria, Josefina ou Joaquina, seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado e sabe-se que é homem. Ou seja, não importa quem você é. No mundo, nós temos um hábito de dizer:
Nossa, é o rei. Nossa, é a atriz. Nossa, é o jogador. Mas o versículo 10 diz: seja qualquer o que for, quem quer que seja, já o seu nome foi nomeado. Qual é o nome do rei, da atriz, do jogador? O nome deles. Não importa qual é o nome deles. Não importa, por mais famoso que seja, sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Seja quem quer que seja, sempre vai existir alguém mais forte do que ele. A pessoa pode ser famosa hoje. Amanhã, a fama dela é substituída por uma outra pessoa nova que aparece no círculo das pessoas famosas e que começa a ter mais nome do que ela. Seja quem quer que seja, não importa quem é. Não importa se é um jogador, se é um rei, se é um presidente, se é um governante, são todos homens. O nome deles, não importa qual é. Pode ser João, pode ser Maria, pode ser José, pode ser qualquer que seja o nome dessa pessoa que você pensou agora, que é famosa, é homem, é ser humano. Não vai poder contender com quem é mais forte do que ele, sempre vai ter alguém mais forte. E também não pode contender com Deus, que é mais forte do que todos, que é o Todo-Poderoso, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que governa sobre todas as coisas. 11. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? O versículo 11 faz uma pergunta. Existem muitas coisas que aumentam a vaidade. Um bom carro. A pessoa pode chegar e dizer: eu estou com esse carro. Uma boa casa. A pessoa pode dizer: veja a mansão em que eu moro. Uma boa posição social. A pessoa pode dizer: veja que eu sou o presidente, o diretor, o gerente, o supervisor. Há muitas coisas que aumentam a vaidade do ser humano. Há muitas coisas que aumentam a vaidade. Veja, eu inventei tal coisa. Que mais tem o homem de melhor? O que, tirando a casa, o carro, o que você criou, o livro que você escreveu, a fama que você tem, tira tudo. O que sobra do ser humano? O que sobra do homem? O que você tem mais de melhor? Versículo 12. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade? Nós vivemos nessa terra e tudo que fazemos é vão. A sua casa, que você levou tantos anos para construir, pode ser destruída de maneira tão rápida. O seu carro valioso, por mais que ele valha, pode ser destruído de maneira tão simples. A nossa vida nessa terra passa de uma maneira tão rápida e de maneira repentina. Alguma coisa que não funcione no cérebro ou no coração e vem um AVC, um infarto, alguma outra coisa assim e a vida se vai. E toda a sua fama, toda a riqueza, todo o poder, toda a força, toda a juventude, toda a beleza, toda a aparência, tudo se vai. Então, 12. Quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Por todos os dias da sua vaidade. O que é bom para o homem por todos os dias dessa vaidade? Os quais gasta como sombra. A sombra passa. Você apaga a luz, ela desaparece. Você deixa de respirar, alguma coisa acontece na sua saúde, a sua participação na cena da vida se vai. Os outros continuam e você desaparece. Gastamos os nossos dias como uma sombra. De repente a nossa vida se vai.
Porque quem declarará ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? O que existe nessa terra? Quem vai declarar a nós, ao homem, o que será depois dele, debaixo do sol? O que acontece depois da nossa vida debaixo do sol? Veja que Salomão aqui está dizendo assim, a nossa vida é como uma sombra. Enquanto o sol está sobre nós, a nossa sombra, nós estamos aqui na terra. De repente, escurece o tempo da vida e nós desaparecemos, nós já não somos mais, já não temos mais a nossa sombra sobre essa terra. Quando não tivermos mais a nossa sombra sobre essa terra, quando não estivermos mais debaixo da luz do sol, quando estivermos depois da morte, quem declarará para nós, para o homem, o que será depois dele? O que vem depois de mim, debaixo do sol? O que vem depois dessa vida que eu levo como uma sombra? O que vem depois? A Bíblia revela que Jesus veio, entregou a sua vida e disse que eis que bato a porta do seu coração. Todo aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E haverá festa dos anjos nos céus, porque um pecador encontrou a Deus. O que Salomão está trazendo para nós nesse texto de Eclesiastes 6 é que tudo é uma grande vaidade e que a honra, a fama, a riqueza, os muitos anos de vida que se vive aqui na terra, se você não tem amizades, se você não tem com quem compartilhar aquilo que você recebe, se você não goza a alegria daquilo que você tem hoje e que você já recebeu na sua vida, mas fica o tempo todo cobiçando aquilo que é do outro, ou sempre correndo atrás de alguma coisa a mais e nunca se satisfaz com a sua vida aqui nessa terra, então a sua vida não tem valor e essa vida aqui já é uma vaidade. Por mais que você se empenhe e corra atrás de coisas, isso é uma vaidade. A melhor forma de viver essa sombra que nós vivemos aqui na terra é viver desfrutando e aproveitando o máximo daquilo que nós temos recebido e ganhado com alegria, porque os nossos dias não são muitos. Então é melhor que os nossos dias sejam dias bons, de mais sorriso e alegria, gratidão e felicidade, harmonia do que em contenda, em buscas de cobiça, de disputas, de brigas, de invejas e de contendas. Viva a vida da melhor forma. Aproveite o sol, aproveite a luz da lua, das estrelas. Viva aproveitando e contemplando a natureza, desfrutando de bons momentos com as pessoas da sua família, primeiramente, e com os seus amigos, fazendo de tudo para ser uma pessoa útil e relevante para as pessoas da sua casa, para que o amor possa florescer, sem se preocupar com a vida dos outros, a não ser para lhes fazer o bem, porque é isso que Deus deseja de nós. Não seja arrogante, pensando que a sua fama ou a sua posição, seja ela qual for, te torna melhor do que alguém, porque o seu nome já é sabido. Você é homem, é ser humano, é limitado, tem um tempo limitado de vida, tem um tempo de validade aqui na terra e é como uma sombra, como qualquer outra pessoa também é uma sombra. E você nem sabe o que vai acontecer depois da que você partir dessa para outra, a não ser o que a própria Bíblia revela, de que se você aceitar a Cristo, você estará com Ele na eternidade. Mas se você não quiser recebê-lo, não terá essa graça por opção própria.
Não porque Ele não quer, porque Ele quer que todos se salvem e estejam com Ele eternamente. Que você receba Cristo na sua vida se você ainda não o recebeu. Faça apenas uma oração, dizendo: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Como Senhor para governar a minha vida, porque o Senhor já governa sobre todas as coisas. Como Salvador, porque o Senhor morreu em meu lugar. Veio em carne na terra para morrer em meu lugar, para que eu pudesse ter hoje a salvação. Para que hoje eu pudesse ter o acesso direto a Deus. Por meio de Jesus eu recebo a salvação dos meus pecados. Por meio de Jesus eu posso fazer uma oração a Deus e ser justificado dos meus pecados. Por meio de Jesus eu recebo a chave que abre a porta do céu. Eu recebo a chave que me concede o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o nosso Consolador, o nosso amigo, aquele que Jesus prometeu que quando ele voltasse para o céu deixaria para nos dar orientação e direção em tudo o que fazemos. Então apenas ore todos os dias dizendo: querido Espírito Santo, sê meu amigo e me ilumina para que eu tenha o melhor dos meus dias nessa vida aqui na terra e que cada dia seja melhor do que o outro que você vive todo dia, até que você possa chegar ao fim dos teus dias dizendo: cada dia que eu vivi foi um melhor que o outro, cada dia que eu vivi foi um mais maravilhoso que o outro, cada dia que eu vivi foi um de mais aprendizado do que o outro. E agora eu estou pronto para estar com Ele na eternidade, tendo vivido uma vida em que eu desfrutei, eu gozei, eu vivi, e eu não precisei invejar, nem cobiçar, nem querer o propósito do outro, porque eu vivi o meu propósito, porque eu vivi e desfrutei de tudo aquilo que ficou na vista dos meus olhos, e agora eu posso ver o próprio Deus quando eu saio dessa sombra para entrar na outra vida. Que essa palavra tenha edificado a sua vida e que você possa compartilhar com os seus amigos e com as pessoas que você agora lembrou e que precisam ouvir essa mensagem para que possam chegar-se mais a Deus e valorizar o melhor presente que Deus deu para cada um de nós, a vida. Viva bem a vida e que Deus abençoe a você e a sua casa em tudo o que fazem. Amém. Compartilhe esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e leia a palavra, porque ela traz sentido, significado e o valor da nossa vida. Fiquem na graça e na paz de Cristo. Amém.